Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E dessa feita estarei apresentando para vocês mais um comentário da série Carisma, que foi a terceira, né? É a terceira obra que a Carisma lançou, juntamente com Atos dos Apóstolos e Romanos. Atos dos Apóstolos e Romanos, eu já fiz o review aqui dessas obras. Se você não assistiu os reviews, por gentileza, assista. E a Carisma vai trazer todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, comentado por Grant R. Osborne. E todos os comentários são expositivos, tá? É a série de comentários expositivos do Novo Testamento da editora Carisma, tá? E todos os comentários são comentados por Grant R. Osborne. Esse aqui é o comentário expositivo do Novo Testamento da Carta aos Hebreus, que teve uma participação do George Guthrie. E por quê? Porque ele morreu antes de terminar. Ele faleceu em 2018. Já tinha alguns anos, né, que ele estava doente, o Osborne, e ele faleceu. Ele comentou do capítulo 1 até o capítulo 13, e o final do capítulo 13 ele não terminou. E também a introdução ele não terminou, o Osborne. Então, o George Guthrie, que era muito amigo dele, você vai ver aqui na introdução, né, do prefácio, era muito amigo dele, se conheceram em 85, quando o Guthrie entrou no seminário, e o Osborne, ele foi o tutor, ele foi o professor, o mestre do Guthrie. Então, chamaram o George Guthrie para terminar esse comentário, escrever a parte final, comentar os versículos finais do capítulo 13 e também trabalhar a introdução, porque o Osborne acabou partindo para a eternidade. E como todos dessa série, a capa é dura, né? O livro de Atos, a capa é cor laranja, o Romanos, a capa verde, e essa aqui é a capa roxa, de Hebreus, tá? A capa roxa. Você vai ter aqui as folhas amareladas, todas dessa série, tá? E a quantidade de páginas, você vê aqui no final, quantidade de páginas, são 367 páginas, tá aqui, ó, 367 páginas, tá? No total. Você tem a bibliografia aqui, bibliografia. Você também tem aqui o glossário. Todos dessa série, você vai ter o glossário das palavras, né? Se você não conseguir compreender as palavras, você tem um glossário aqui, ó. Apocalíptico, que significa cristológico, cristologia, diáspora, escatológico, ou escatologia, para quem não sabe, né? Escaton, significado, helenismo, o helenístico, inclusio, midrash, parúzia, quiasma, Qumran, a Septuaginta, Shekinah, soteriológica, ou soteriologia, né? Tipológico, tipologia e por aí vai. E todos dessa série, alguém pode perguntar, eu esperava mais dessa obra. Gente, esse comentário aqui não é um comentário exegético profundo. Que se você pegar o comentário dele de Apocalipse, do Osborne, ali é um monumento, ali é exegese pura. Esse comentário aqui é diferente, ele não escreveu para exegetas, ele não escreveu para professores, ele não escreveu para eruditos, ele escreveu para aqueles que gostam de fazer devocional, de estudos bíblicos, ou dar um estudo, ou para aqueles que querem preparar sermões expositivos. Esse foi o intuito do Osborne escrever esse comentário. Então, é um comentário que ele quer atingir aqueles que não têm tempo de estudar, aqueles que não têm muito conhecimento teológico, aqueles que não têm, às vezes, noção do que é uma exposição bíblica, do texto bíblico, não conseguem entender o texto bíblico. Então, foi para isso que ele escreveu esse comentário, tá? Foi visando esse público.
Então, vocês não devem ficar surpresos, né? Porque ele explica. Muita gente não gosta de ler o sumário, o índice. Leia e ele explica os objetivos de ele escrever esse comentário, essa série do Novo Testamento. Então aqui você tem o prefácio à série, você tem o prefácio do comentário de Hebreus, que é do George Guthrie, ele explicando, né, que ele foi chamado para escrever a introdução e o final do capítulo 13, porque o Osborne ele não completou, que ele morreu antes. Então ele explica aqui o prefácio. Aí você tem a introdução ao livro de Hebreus. O autor, que nós não sabemos quem é, escrito por Paulo. Ele fala que não foi Paulo que escreveu. Isso aí já é um consenso. Paulo já foi descartado há muito tempo, até porque a teologia é diferente, o estilo é diferente. Não foi Paulo. Não foi Paulo. Aí você tem outras sugestões que ele vai trabalhar com Apolo, vai trabalhar com Barnabé, Lucas também. E ele não defende, né? Mas ele tem uma tendência a defender que foi Apolo. Tá? Apolo. E quem escreveu, como eu falei, quem terminou a obra foi o George Guthrie. Então o George Guthrie ele é inclinado a defender que foi Apolo, né? Devido à sua formação helenística, o escritor da Carta aos Hebreus conhecia muito a retórica grega, era um erudito e por aí vai. E o Apolo, ele cai nessa categoria, né? Ele seria um dos escolhidos. Aí você tem aqui, ó, o que podemos saber com certeza sobre a autoria, ninguém sabe, né, quem escreveu. Aí você tem destinatários, audiência original e data. Você tem um propósito. Você tem os principais temas teológicos, a teontologia, a cristologia, a pneumatologia, o Filho, Cristo, né, como sumo sacerdote e sua oferta superior. Esse é o tema principal da carta. Inclusive, essa frase superior, ou a expressão superior, vai aparecer 13 vezes na carta. É a aliança superior, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior ao sacerdócio levítico, é superior a tudo e a todos. Tá aqui, ó, os principais temas teológicos. Depois você vai estar aqui, ó, na introdução, você começa a exposição, tá? A primeira aqui, ó, o capítulo 1 de 1 a 14, a superioridade do Filho. E aqui você tem toda a exposição, versículo a versículo, capítulo a capítulo, parte por parte, perícope por perícope. Aí você tem, só mostrar para vocês aqui, ó, introdução, a revelação no Filho, versículos de 1 a 4. Aí ele vai trabalhar provas do Antigo Testamento que asseguram a superioridade do Filho, que é os versículos 5 a 14. E aqui ele trabalha as subdivisões, tá? Versículo a versículo, dos 14 versículos do capítulo 1. E assim vai, ó. Capítulo 2. Aí tem todo o sumário aqui, ó. Todo o sumário, tá? Como todo comentário tem, tá? Olha só. Aqui é o capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6, né? Capítulo 7. Capítulo 8. O 9. Capítulo 10. Aqui você tem o 11, primeira parte, né, os heróis da fé. Depois você tem a segunda parte, capítulo 12. E aqui o capítulo 13. Vamos correr aqui por causa do tempo. Maravilhoso. Aqui você tem um prefácio da série. Como todos, né, eu já mostrei para vocês quais são as 3 principais ênfases desse comentário: a leitura devocional, estudos bíblicos e auxílios para sermões expositivos. Pregadores, pastores, expositores. Tá? Ele fala aqui, ó, de modo geral, meu objetivo com esses comentários é simples. Gostaria que fossem aventuras interessantes e emocionantes nos textos bíblicos. Minha esperança é que os leitores descubram as riquezas de Deus por trás de cada passagem de sua palavra revelada. E aqui nesse comentário também de Hebreus, eu não encontrei erros ainda de ortografia,
de português, acentuação, como eu encontrei bastante na carta aos Hebreus. Eu ainda não encontrei, nem nesse aqui de Hebreus, nem do comentário de Atos, tá? Não encontrei. Beleza? Aqui você tem um prefácio do comentário de Hebreus, que o Guthrie escreve, né? Explicando, né? Ele fala quando conheceu o Osborne, em 85. Fala que ele foi professor dele, tá? Orientador do seu mestrado e doutorado. E ele ficou muito feliz de ser chamado para terminar essa obra, né? Terminar o capítulo 13 e escrever a introdução. Aí você tem a introdução ao livro de Hebreus, que ele começa aqui. Depois ele vai trabalhar a autoria, né? Escrita por Paulo, impossível. Aí ele vai trabalhar com os pais da igreja, que muitos atribuíram a Paulo, porque Hebreus foi um problema para entrar no cânon, porque você não tinha um nome. E se você não tinha o nome do escritor, como você vai colocar no cânon um livro que não tem nome? E por isso que atribuíram a Paulo para entrar no cânon. Atribuíram a Paulo, mas não é de Paulo. Paulo não escreveu Hebreus. Isso aí é certeza absoluta e já é um consenso na academia. Depois ele trabalha aqui, ó, outras sugestões, que ele vai trabalhar aqui, Silas, Filipe, Estevão, Judas, Timóteo, Priscila, até mesmo Maria. Maria, alguns defenderam que escreveu Hebreus. Isso é um absurdo, né? Aí ele fala das especulações, enfim. E aqui, ó, ele fala aqui, ó, no entanto, se considerarmos Lucas, inclusive o David Allen, na sua obra que eu tenho aqui, que eu fiz 3 vídeos para vocês, a autoria lucana de Hebreus, que é a tese dele, ele defendendo que foi Lucas que escreveu Hebreus, tá? Para o George Guthrie, não foi Lucas, mas o Allen defende que foi Lucas, né? No entanto, se considerarmos Lucas, Barnabé ou Silas, por exemplo, uma característica de Hebreus, questiona tais escolhas, pois Hebreus foi claramente escrito por alguém com habilidades avançadas em falar em público, que é a retórica, tá? O cara sabia argumentar, sabia falar, sabia usar as palavras, uma vez que o livro apresenta evidências do mais alto nível de educação oferecido no mundo antigo. No entanto, nos empreendimentos de missões que vemos em Atos, por exemplo, Lucas, Barnabé e Silas, normalmente estão em segundo plano. Então não foram eles, segundo Guthrie, né? Tratando Paulo como principal orador público, né? Em segundo plano, tratando Paulo como segundo orador público, como o principal orador público. Em contrapartida, Hebreus foi produzido por alguém que era um pouco poderoso. Foi produzido por alguém que era por alguém que era um poderoso pregador das Escrituras. Por essa razão, muitos comentaristas da atualidade nomeiam Apolo como um dos candidatos mais prováveis ao autor de Hebreus. Uma sugestão feita pela primeira vez por Martinho Lutero. Sabemos que Apolo foi um líder tão eficaz em Corinto que alguns na igreja preferiram sua liderança à de Paulo. Ainda mais significativo é o fato de que o Novo Testamento retrata Apolo como um orador público altamente treinado e eficiente. Então ele teve uma formação, ele era um judeu, tá? Que falava grego e foi doutrinado, foi treinado na retórica grega, na oratória. Então ele tinha era um grande orador, eloquente, sabia falar, sabia argumentar, sabia defender os seus pontos. Então Apolo, ele, apesar de nós não termos nada escrito dele para comparar a sua teologia, ele, no meio acadêmico, é muito citado como autor de Hebreus, mas isso também é uma especulação, não dá para saber quem foi, né? Mas Apolo seria um bom nome, tá? Aí ele continua aqui, ó. Note que Apolo é descrito como um homem culto, uma descrição usada no primeiro século para se referir a uma pessoa com educação avançada.
Note também que ele tinha um grande conhecimento das Escrituras e começou a falar corajosamente na sinagoga. Aí ele vai explicando sobre Apolo. Depois ele conclui aqui, ó, o que podemos saber com certeza acerca da autoria? Aí ele vai falar que ninguém sabe. Não dá para saber, porque você tem teses e mais teses sobre vários autores, mas não dá para saber quem escreveu. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Só iremos saber no céu. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, destinatários, audiência original e data. Tá? Ele vai trabalhar aqui essa questão, a data de Hebreus. Ele vai defender aqui uma data nos anos 60, né, entre os anos 60, 62, 63, antes da perseguição de Nero, que começou no ano 64, e a carta aos Hebreus foi escrita antes de 70, né? Em 70 o templo foi destruído e a cidade, mas quando você olha e faz uma minuciosa pesquisa interna da carta, você percebe que o templo estava em vigor, o tabernáculo, os sacrifícios de animais também estavam a todo vapor, tá? Ele contrasta ali a antiga aliança com a nova aliança. Enfim, vocês conhecem essa maravilhosa carta. Então ele trabalha aqui que Hebreus foi escrito nos anos 60, dos anos 60 a 63. Tem aqui o propósito da carta aos Hebreus, tá? Você tem a estrutura e esboço da carta. Sempre você vai ter aqui as notinhas de rodapé, não em todas as folhas, mas muitas folhas você vai ter aqui, ó, as notas de rodapé, tá? E aqui você tem a estrutura esboço, o sumário aqui, ó, detalhado, tá? A exposição detalhada desse maravilhoso comentário expositivo. Olha só. Depois do sumário detalhado aqui, você tem os principais temas teológicos, que é a teontologia, a doutrina de Deus, a cristologia, que é a exaltação, a encarnação e a natureza do Filho, né? Cristo Jesus, o Filho como sumo sacerdote e sua oferta superior, esse é o tema principal da carta. A palavra de Deus, também que ele cita bastante, tá? Fidelidade, perseverança e queda. E acabando aqui, ó, acaba na página 46 a introdução, na página 47 começa a exposição. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, a superioridade do Filho em relação aos anjos, né? Capítulo 1, capítulo 2. Ele trabalha essa questão. Ele começa aqui, ó, falando assim: o perigo que reside no fato de esses cristãos desistirem de caminhar com Cristo, cristãos aqui, os judeus, cristãos judeus, que estavam pensando em retornar, em voltar ao judaísmo devido à perseguição e por aí vai. De desistir de caminhar com Cristo é incompreensível para o autor, e ele procura lembrá-los que eles têm em Cristo e do que perderão se afastarem dele. Assim, os primeiros 10 capítulos são dedicados a provar que Jesus, o Filho de Deus, é superior em todos os sentidos ao judaísmo, a antiga aliança, né? Ao qual eles regressariam se abandonassem a fé cristã. O termo-chave é introduzido no capítulo 1, versículo 4. Superior. Essa expressão superior que aparece 13 vezes, né? Que é a palavra grega kreiton, que aparece mais 12 vezes, né? Total 13, ao longo do livro, em momentos importantes. Aqui está as passagens, tá? O versículo 4 do capítulo 1 é o primeiro, aí você tem o versículo 6 e 9, 7, 7, o 19, o versículo 22 do capítulo 7, o capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, o versículo 35 e o versículo 40 do capítulo 11 e o capítulo 12, versículo 24. Então a palavra superior aparece 13 vezes na carta, né? E como ele fala aqui, em momentos importantes. E estabelece o ponto fundamental, que é a incomparável grandeza do Filho de Deus sobre tudo o que este mundo ou o judaísmo tem a oferecer. Eles não querem juntar-se à geração do deserto em desobediência e rebelião,
e ter de enfrentar um Deus furioso sofrendo as consequências de tais atos. Assim como o povo peregrinou no deserto, o escritor da carta aos Hebreus, o cara é um fenômeno na retórica, na oratória. Um grande pregador. Inclusive, o Guthrie, ele fala na introdução que muitos estudiosos hoje falam que Hebreus era um sermão, tá? Um sermão bem elaborado que ele escreveu para as igrejas que ele conhecia, principalmente a igreja que ele foi pastor, para exortá-los a não voltarem à fé, a não voltarem ao judaísmo, não deixarem a fé em Cristo Jesus. Muitos defendem que Hebreus era um sermão, não uma carta. Então, depois de ele falar aqui, ó, e é interessante também que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai trabalhar a questão, tá? Assim como Israel andou no deserto até a terra Canaã, nós, a igreja, também estamos passando no deserto da vida, indo para a Canaã celestial, Jerusalém celestial. E assim como aconteceu lá no deserto com a rebelião do povo, e a rebelião deixaram eles, os rebeldes, de fora da terra, assim pode acontecer também com os destinatários da carta, se eles voltar e se eles regredir, olhar para trás. Assim como Israel, o Israel apóstata, idólatra, perdeu as bênçãos de Deus, não entrando na terra prometida, assim também pode acontecer com esses cristãos, em não seguir a Cristo Jesus e retornar ao judaísmo. Aqui começa a introdução, a revelação no Filho, os versículos de 1 a 4. Depois, no segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês a posição do Osborne sobre a apostasia. Ele era arminiano. Para ele, um cristão genuíno poderia perder a salvação. Não era fácil, gente. Não é fácil perder a salvação, não. Tá? Não cai nessa lógica aí de alguns irmãos calvinistas desonestos, porque assim como existe calvinistas desonestos, existem também arminianos desonestos. Não cai nessa, que você de manhã você está salvo, aí à tarde você perde a salvação, à noite você ganha de novo. Não, não. Se a apostasia não é real, então por que tantas advertências? Já dizia Armínio. Se você não vai perder a salvação nunca, se a salvação não se perde, então para que advertir se eu nunca vou perder? Não tem sentido, gente. As advertências só tem sentido se por acaso um dia você perder. Para que você vai olhar as placas de trânsito, mandando você reduzir a velocidade, que você pode bater o carro, se você sabe que você nunca pode cometer um acidente ou bater o carro? Então aqueles avisos não tem sentido. Só tem sentido se acontecer acidente. Como acontece acidente devido às imprudências dos motoristas, né? Então a carta aos Hebreus é um sermão que ele traz aí várias advertências em relação à apostasia, ao retrocesso, tá? Então temos 4 passagens principais de advertência. E aqui, ó, ele vai dividir os versículos de 1 a 4, a primeira subdivisão, tá? Em 3 partes. A primeira parte, a revelação por meio do Filho, cumprindo a revelação do antigo pacto por intermédio dos profetas, capítulo 1, versículos 1 e 2, parte A. Depois, o incrível hino ao ministério do Filho no mundo, que é o versículo 2, parte B, versículo 3. E por último, os resultados superiores da vinda do Filho, o versículo 4. Tá? O versículo 4. Aqui ele vai trabalhar, ó, diante disso, diz Osborne, eu concordo com aqueles que encontram um arranjo quiástico nesse parágrafo maravilhosamente construído. A revelação por meio do Filho em continuidade com os profetas. Tá? Aí você vem aqui, ó. Ele é herdeiro de todas as coisas, criador do mundo físico, material, a obra tripla do Filho, salvador do mundo espiritual, governante exaltado sobre todos, a sua pessoa e seu nome superior aos dos anjos. Maravilhoso, né? Aí ele começa a exposição. Tá? Maravilhosa. Que você tem, ó. O Filho, ele é o esplendor da glória de Deus. O significado. Ele é a representação exata de seu ser, ou seja, Cristo encarna em si tudo o que Deus é. Ele sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa.
E aqui você tem, ó, o termo character, que é representação ou imagem, era usado para tratar de moedas ou selos no primeiro século que continham imagens ou impressões destinadas a representar de maneira exata o imperador. Isso é frequentemente enfatizado no Novo Testamento. Vocês me perdoem aí, porque o vizinho aqui agora começou a bater aqui em cima, tá? Começou a pregar o negócio aqui, por isso o barulho. Então, perdão aí pelo barulho, tá? E eu não vou parar o vídeo por causa disso. Já comecei e não posso parar. Estou aqui com 26 minutos. Continuando aqui. Isso é frequentemente enfatizado no Novo Testamento. Então, o Filho é a imagem de Deus. Todo ser de Deus, tudo aquilo que Deus é, está no Filho. O Deus invisível é visto por meio do Filho. Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso significa a representação exata do seu ser. Tudo de Deus você encontra no Filho. Tudo que Deus é, você vê no Filho. Só pelo meio do Filho você conhece o Pai. Só dá para conhecer o Pai se você conhecer o Filho. Olha só. Ali continua aqui, ó. Aqui o versículo 3, ele sustenta todas as coisas, a parte 3, né? Ele sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa, ele explica, faz a exposição, tá? Aqui, ó, maravilhoso. Para depois chegar aqui, ó. Provas do Antigo Testamento que asseguram a superioridade do Filho. Ele vai citar aqui passagens de Salmos, Deuteronômio. Mais salmos, né? Ele cita muitos salmos, principalmente os salmos messiânicos, em todo o livro de Hebreus. Toda essa carta maravilhosa, né? Aí ele divide as subdivisões. Ele fala do status, né? Seus status, os versículos 5 e 6. Tá? Olha que maravilha. Para você que prega expositivamente, é a cereja do bolo. Ele explica aqui, ó. As duas primeiras citações do Antigo Testamento são introduzidas com uma questão retórica que enfatiza a disparidade entre o Filho e os anjos. Os anjos são criaturas, Cristo é Criador. Os anjos são servos, Cristo é Senhor. Os anjos não recebem adoração, mas prestam adoração a Ele, a Cristo Jesus, o Filho. Então há uma disparidade muito grande entre o Filho, entre Cristo Jesus e os anjos. Quando ele pergunta aqui, ó, a qual dos anjos Deus alguma vez disse? Aí, o relacionamento pai e filho pertencia apenas a Jesus e nenhum anjo poderia jamais alcançar esse status. As citações dos Salmos 2:7 e 2 Samuel 7:14 constituem outro breve quiasma. Filho para pai e depois pai para filho, enfatizando a unicidade entre os dois. Por outro lado, os anjos são chamados filhos de Deus, mas nenhum deles nunca é chamado de filho de Deus, de maneira exclusiva como Cristo é. A relação filial especial de Jesus com seu Pai o tornou único na criação de Deus. A segunda parte da frase, nesse versículo particular, eu hoje te gerei, deriva do Salmo 2:7, um salmo que trata da coroação cumprido, especialmente em Jesus como Messias davídico. A parte citada aqui requer explicação e tem sido interpretada de várias maneiras, especialmente à luz do hoje. Agostinho entendeu esse trecho como uma referência à geração eterna do Filho. Os pais da igreja ouviram como uma ligação entre o batismo de Jesus e sua coroação, e outros o tomaram como uma referência à encarnação, ressurreição, exaltação, à direita de Deus ou segunda vinda de Jesus. É claro que se destina a designar quando Cristo foi apresentado como Filho de Deus. Ele foi filho em sua pré-existência, versículo 2 do capítulo 1. Sua obra terrena, versículo 3, parte A, e sua glória futura, versículo 3, parte B, e o versículo 4. Mas isso designa quando Deus o apresenta a este mundo como tal. No entanto, o autor provavelmente está destacando sua exaltação no céu como o hoje, quando
todas as facetas de sua filiação se unem no cumprimento final de seu papel filial. Aí ele continua a exposição maravilhosa dos versículos 5 e 6. Depois vai falar da sua glória, né? Que é os versículos 7 e 9. Não dá para ler mais aqui por causa do tempo, tá, gente? Mas vocês estão vendo aqui que exposição fantástica. Que exposição fantástica. E o Osborne, ele era especialista, tá? Ele era doutor em exegese e hermenêutica. E conhecia o grego como ninguém. Dominava o grego. Dominava. Quando você pega a espiral hermenêutica dele, meu Deus do céu. A obra dele que é referência mundial nesse assunto. Então a sua glória. Ele vai trabalhar aqui os textos, os outros textos, as citações que o escritor faz de Salmos, né? E também de Deuteronômio. Ele explica aqui detalhes. Não dá para ir por causa do tempo. Depois sua majestade, versículos 10 e 12. E por fim, o exaltado e vitorioso Senhor, versículo 13. E a tarefa atribuída aos anjos, que é o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviado a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Ele faz uma pergunta retórica, né? Os anjos são servos de Deus, que ele envia esses ministros, os anjos, para guardar, cuidar, proteger a sua igreja. Aqui, ó. Como tantas vezes nas cartas, o final de uma sessão é assinalado com uma pergunta retórica, que faz com que o leitor focalize a tese central. Nesse caso, o lugar dos anjos no plano de Deus, como servos tanto de seu filho, quanto dos seguidores de seu filho, a igreja. Eles são, afinal, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O Filho é soberano sobre as nações, enquanto os anjos são servos dos seguidores do Filho entre as nações. Quem são os seguidores do Filho? A igreja. O Filho, enquanto Criador e mantenedor, está no controle absoluto, tanto do presente quanto do futuro, da criação de Deus. E os anjos ministram em sua criação. Olha só, essa é uma passagem significativa sobre a questão dos anjos, guardiões. O fato de que Deus criou seus anjos para vigiar ou guardar, bem como servir e ministrar a seu povo. É discutido com frequência se os anjos são maiores do que os humanos na ordem criada por Deus. Eles foram criados, são seres celestiais e não terrenos, e parecem ter uma função superior. Como veremos no capítulo 2, versículo 7. O Salmo 8:5 afirma que fomos criados um pouco menor do que os seres celestiais. Entretanto, conforme essa passagem e outras mais, elas servem ao povo de Deus. No Antigo Testamento, e neste trecho, eles são enviados para servir, que no grego significa eis diaconia, apostolomena, dia, enviados por causa de, ou para ajudar os santos. Meu ponto de vista, diz Osborne, é que os anjos e humanos são seres iguais ou equivalentes e viverão juntos na eternidade. Aqui a ênfase está em seu propósito, escolhido por Deus como espíritos ministradores, que é a palavra leiturgica, pneumata, que é uma expressão que conota o serviço sacerdotal. No livro do Apocalipse, os anjos são os sacerdotes do céu, e esse ministério é mantido em sua obra na terra. Ele continua aqui a exposição. Depois de terminar a exposição, ele faz aqui, ó, o resumo do capítulo 1, tá? E de tudo aquilo que ele abordou. Aqui está o resumo. Acabando o resumo maravilhoso do capítulo 1 e as suas aplicações para nós, tá? Ele começa agora aqui o capítulo 2, focando no Messias sofredor. Capítulo 2, versículos de 1 a 18. Sempre você vai ter uma introdução a toda a perícope, para depois ele começar as subdivisões, a advertência para o que se presta atenção. Capítulo 2, versículo de 1 a 4. Tá?
Aí ele começa, ó, o princípio, focalizar em vez de se desviar. Capítulo 2, versículo 1. Depois você tem aqui, ó, o perigo em se ignorar a salvação de Deus. Capítulo 2, versículo 2 a 3, parte A. Então ele vai detalhando os versículos, explicando e aplicando, porque a exposição é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tudo isso você vai ter aqui nessa obra. Claro, existem comentários melhores que esse. Eu tenho aqui o comentário da Cultura Cristã, tenho outros comentários aqui de Hebreus, que são melhores. Mas esse comentário é maravilhoso. Maravilhoso, fantástico, glorioso. E é o melhor, é até melhor do que o comentário do Hernandes Dias Lopes, na minha opinião. Tá? O melhor comentário, esse comentário é melhor do que o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes. Tá? Esse aqui dá muito mais detalhes. É muito melhor. Aqui ele continua a exposição e assim ele faz com todos os capítulos e versículos, detalhando e aplicando de maneira fácil, coesa, consistente e firme. Tá? Aí você tem a dupla confirmação dessa salvação. Depois você vai pegar a segunda parte, que é a superioridade por meio da encarnação, versículo 5 a 18. E assim sucessivamente. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? E aqui nós terminamos o primeiro vídeo. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo aqui, deixa o seu like, deixa aqui os seus comentários, se você gostou, se não gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos.